Boa tarde, eu sou o professor Estevam. Hoje é dia 20 de setembro do ano gregoriano 2023. Esse aqui é nosso sexto encontro, né? E como foi falado no último encontro, né? Ficou um dever de casa. Eu prefiro entender como é a oportunidade de vocês se manifestarem. Então, semana passada eu pedi para vocês o último parágrafo da crônica, que cada um fizesse, né, sua proposta e poderia mandar para mim, que eu trazia aqui para hoje para fazer uns comentários, para mostrar para vocês. Aí vou ter a primeira coluna, o texto em português, né? É texto de partida, que a gente chama hoje em dia. Já falei isso, que com o tempo vai mudando certa nomenclatura, né? A gente chama texto de partida, e texto de chegada, o texto traduzido, né? Ou a proposta, né, do texto traduzido, do José Aldemir de Oliveira. Primeira coluna. A segunda coluna tem uma proposta, tradução 1. Na terceira coluna, uma proposta, tradução 2. Né? Há 2 semanas atrás, quando eu apresentei uma nova metodologia que a gente podia trabalhar, é bem mais minuciosa, bem mais detalhista, né? Mas isso é uma para a gente aprender, é uma prática. Não é que que a gente vai fazer quando for trabalhar, fazer uma tradução, vamos trabalhar assim, porque essa metodologia que a gente utilizou também na semana passada, por ser muito minuciosa, né? Leva muito tempo, tá? E também pode dar a falsa ideia que a gente está trabalhando a tradução palavra por palavra. E não é bem assim. E se tratando em tradução literária, as palavras, às vezes, fazem muito sentido. E a gente tem que se preocupar. Como vamos ver hoje, espero hoje começar uma nova crônica, por exemplo, uma rima. E aí a gente traduz, sim, está traduzido. A ideia é aquela, mas a tradução não leva a rima. Então, aí tem que ver que palavra, né? Escolher palavra e a vezes mudar. Como o português e o espanhol têm várias semelhanças, tem algumas diferenças, claro, você sabe, mas tem alguma semelhança. Isso se presta mais. Quando você vai traduzir, por exemplo, do japonês para o espanhol ou para o português, né? São línguas muito diferentes, né? Dependendo da língua, a maneira de traduzir às vezes muda um pouco como a gente vê a tradução. Mas a gente tem que ter claro de que estamos traduzindo um texto. Então, uma maneira de verificar se está apropriado é a gente ler o texto, traduzir a nossa proposta e ver se funciona. Mas vamos ler aqui só o texto, essa proposta de tradução. Males, desesperación, repeticiones aburridas, falta de perspectiva, miseria cotidiana en las calles, en los viaductos, bajo puentes, en fin, en los lugares que más fácilmente se identifican como excluidos. De eso trata este libro. Pero también trata de esperanzas, alegrías, amores y gestos solidarios almacenados en la memoria colectiva como sentimientos y emociones que alcanzan los extremos de la fragilidad a la fuerza, expresan la fraternidad dando sentido a la vida, haciendo los caminos cortos y los desencantos breves, pues son acciones que abren las puertas al infinito. Se trata de lugares, personas e amores, estas crônicas de Manaus. Eu li, sem comentar a tradução, só li para a gente perceber se lendo a gente entende, se faz sentido o que estamos lendo em espanhol, né? Independente do texto em português, porque a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o seu leitor, né, do texto traduzido não conhece, né, o texto primeiro. Por isso que está lendo a tradução.
Tá? Então tem que fazer sentido para ele o texto que você está apresentando. Tá? Ele não vai verificar assim, como é que está. É claro que com a experiência a gente percebe quando há alguns problemas na tradução. Às vezes aparece truncado, por exemplo, aqui nessa leitura tem um momento que há um problema que, ao meu ver, por falta de pontuação, mas essa falta de pontuação está também no texto em português. E aí, quando a gente vai ler, às vezes tem que ler 2 vezes, né? Às vezes isso é uma estratégia do próprio autor, e por isso que os textos literários a gente tem que ler várias vezes, e ler várias vezes, né? Para poder entender. Tá? Então eu pergunto para você, essa leitura que foi uma, não vou falar, não vou dizer quem mandou, mas alguém mandou, e o que vocês acham? Esse texto faz sentido? Ou tem algum problema? A outra proposta, que seria, que eu chamei aqui de proposta, parece que ele chama de proposta de tradução 1. Aí, e tem alguma, logo na primeira linha, né? Que a anterior era males, desesperação, repetições aburridas, falta de perspectiva, aí vai. Essa nova. Já muda na primeira linha outras coisas. Vai mudar, sempre vai mudar e não tem problema também mudar. Às vezes mudar um sinônimo, uma palavra por outra, não tem problema. E se vocês forem ver, né, às vezes texto que tem mais de texto literário, né, que tem mais de uma tradução, né, às vezes eu comparo traduções, a gente vê que às vezes o tradutor muda muito, né? Vamos lá aqui. Pobreza, desesperança, repetições enfadosas, falta de perspectiva, miseria cotidiana en las calles, en los viaductos, debajo de los puentes, en definitiva, en los lugares que más fácilmente se identifican con los de los excluidos. De esto versa este libro. Pero también versa, aí faz sentido, né? Perceba aqui como anterior falava, de eso trata este libro, pero también trata de esperanza. Aqui mudou, né? De esto versa este libro, pero también versa de esperança. Então tem os dois têm fizeram escolhas diferentes, mas apresentaram coerência, né? E se a gente vai ver no português, né, aqui é disso que esse livro trata, mas também trata, tá vendo? Então as duas apresentações aqui, apesar de ser diferentes, né, que tem opção diferente, foram coerentes. E essa coerência está ligada com a coerência do próprio texto primeiro, né, do texto em português. Então, para vocês verem que podemos traduzir diferente, mas tem que ter coerência e tem que estar o nosso texto, a nossa proposta tem que estar coerente nela mesmo, né? E tem que estar coerente com o texto de partida, né? E aqui o 2, nesse ponto, por exemplo, o 2 está também pode ser assim. Pero también versa de esperanzas, alegrías, amores y gestos de solidaridad guardados en la memoria colectiva como sentimientos y emociones que alcanzan los extremos de la fragilidad a la fuerza, expresan la fraternidad dándole sentido a la vida, acortando los caminos y disminuyendo los desencantos, porque son acciones que abren la puerta al infinito. Versan de lugares, personas y amores estas crónicas de Manaus. Aqui também, como lá em cima tinha usado o verbo tratar, aqui também usou em vez de tratar, usou versar, né?
aí também aqui foi coerente. Assim como o terceiro também foi coerente, né? Se trata de lugares, pessoas e amores, esta crônica de Manaus. Se você vê isso, é interessante que veja que há algumas diferenças, mas que há coerência e é possível. Tem só um problema que eu vejo aqui, que é falta uma vírgula, que o José Aldemir ele economizava em vírgulas, tornando os caminhos curtos e os desencantos breves. Está usando curtos e breves, né? Está fazendo esse jogo aqui, dándoles sentido à vida, acortando os caminhos e diminuindo os desencantos. Então, em vez de curtos e breves, aqui acortando e diminuindo. A opção aqui foi pelo verbo, botou um verbo, mas o verbo mantém esse jogo que está aqui em português, né, de curtos e breves, aqui acortando, diminuindo. Aqui neste outro manteve mais próximo do português, curtos e breves, mas também manteve esse jogo daqui do português, né, curtos e breves, tá? Aqui escolheu por usar um verbo, acortando a ação e diminuindo, né? Mas mantém a ideia. Não tem problema a gente mudar palavras, e às vezes mais de uma palavra, né? Faz parte da tradução a gente pode levar o texto para o leitor ou levar o leitor para o contexto do texto. Assim aparece aqui reais, porque pagou 10 reais. Aí você vai traduzir, você pode traduzir para pagou 10 reais, ou pode traduzir, pagou 100 pesos. Você pode tentar fazer uma comparação, uma tradução, né, uma convenção do dinheiro. Quantos são 2 reais? Vamos supor, 2 dólares, né? Então você traduzir por 2 dólares. Né? Aí, isso, em princípio, facilita. O leitor vai entender. Eu vou entender que 2 dólares são 10 reais e 2 mil dólares é muito dinheiro, né? Mas em certa moeda, não sei, às vezes fala 1000 e esse 1000 não significa muito, né? Parece que tem muita inflação, ou porque mantém a mesma moeda por décadas e décadas, então aí vai parecendo, para quem não conhece, acho que é muito e não é muito, né? São as características de lá. Tá? Alguém quer falar? Comentar? Eu só disse aí no momento que parecia que estava faltando vírgula no texto do José Aldemir, né? Uhum. Digamos que fosse uma tradução para uma editora e o tradutor resolvesse colocar vírgulas. Estaria errado? Não. Eu coloquei. É um dos dilemas que eu tenho com o José Aldemir, porque eu uso mais vírgula. E quando a gente verifica que não fica claro, e se colocar vírgula vai ficar mais claro, aí não tem problema, você usa. Porque a tradução é do tradutor. A obra traduzida é do autor, no caso aqui, do José Aldemir. Mas você está fazendo uma tradução, vai aparecer lá, tradutor, Emerson Filho. Tá? Então você que está fazendo a tradução. Né? Então não está errado. Se você considerar que tem que botar vírgula, e aí nesse texto, eu creio que tinha falado semana passada, né? E em outro momento também, creio que seria mais interessante colocar também vírgula, que ficaria mais claro. Se a gente considera isso, coloca. Né? Assim como, por exemplo, o texto que você pode mudar uma palavra, um adjetivo, sabe, um substantivo, aí muda por um verbo, sabe? Essas mudanças, assim, gramaticalmente está mudando, né? Um substantivo não é o mesmo que um adjetivo, que não é o mesmo que um verbo, né? Mas você pode fazer esse jogo, né? Não tem problema. E
O que tem que ter, por isso que eu fiz só a leitura do texto, depois que fui comentar, né, em português. Porque se o texto, a gente lê o texto nosso traduzido e está fazendo sentido, tá bom, né? Tá bom, tá cumprindo seu papel. E repetindo isso, que a gente, eu aqui, né, como estamos assim, trabalhando, aprendendo, apresentando, tem uma metodologia muito detalhada, mas na hora de fazer de você traduzir um livro, você não vai, nem vai ter tempo para isso. Então, você se preocupa mais com a coerência e a correção do teu texto traduzido, a tua produção, né? Então, se tem coerência e correção, se está dando a ideia que está também no texto primeiro, tá ótimo. Então, não precisa se preocupar, né, que seja exatamente igual. Né? Palavras, por exemplo, em português e em espanhol tem palavras que existem nas duas línguas, mas às vezes não necessariamente tem a mesma carga, né? o mesmo sentido, né? Mas não é tão usual esse sentido, apesar que tem esse sentido, né? Não é tão usual. Então, talvez a gente escolha outra palavra que faça mais, seria mais fiel ao sentido, né? Apesar de ser palavras diferentes, né? A gente pode usar isso. Muda até bastante, né? Quando é poesia, né? Porque a própria poesia pede outras questões, né? Que a gente tem que seguir. Por exemplo, um verso decassílabo, tá? Por exemplo, a Ilíada, né? A Odisseia, esses clássicos, em verso, né? Mas tem gente que traduz em português, até fica para a gente ler em verso, apesar que tem, né, da Odisseia, uma tradução famosa, né? É até difícil compreender, né? Porque aí quer manter, né, como poesia em verso, né, a tradução em verso, e aí fica muito complexo e o entendimento se perde. Apesar de que, de repente, em termos de tradução, a tradução a gente possa elogiar que conseguiu traduzir a Odisseia em verso, né? E como o fato aconteceu, está aí para a gente ver, né? Se for um texto assim, comercial, vai ter pouca recepção, né? Então, é por isso que a gente vê muita tradução da Ilíada e da Odisseia em prosa, né? Preferem que seja em prosa, porque em verso fica muito complexo e a gente não está acostumado a obras extensas em verso. Diferente era na Grécia, né, no tempo de Homero, né, em que era assim que funcionava, era assim que eram os primeiros textos literários, né, da língua grega, só assim que funciona. Então, para o público da época, funcionava, era tranquilo isso, tá? Para um público brasileiro século XXI, não estamos tão acostumados, né, com isso. Mas há outras, por exemplo, de poesias, poemas, de livros de poesias atuais, contemporâneos, aí creio que tem que mudar, como acontece, né? De que poesias contemporâneas são traduzidas, né? E, claro, em verso, porque sem verso não faz sentido traduzir uma poesia contemporânea para prosa, né? Não é. No caso dos clássicos, assim como Ilíada, da Odisseia, é porque já passou muito tempo. Mas em vários momentos que quando a gente traduz, eu pergunto, e vocês, o que colocaria? É a Márcia que participa mais? Dá outras opções? Algumas eu coloco a opção da Márcia, que eu considero mais apropriada, e outras eu falo, vou deixar as duas, uma em cada coluna, porque as duas são possíveis, são boas opções, né?
boa no sentido de que está mantendo a ideia, né? E a fluidez do texto, porque a escrita está reproduzindo uma fala, principalmente na crônica. A crônica é como se fosse uma conversa. Então, o cronista está conversando com a gente. Então, isso tem que fluir, né? É claro que tem. É interessante isso da crônica, porque é um texto escrito, mas é como se fosse falado, né? Então, tem que manter as duas coisas. Assim como o texto dramático, né? As peças de teatro, né? O autor escreve a peça, mas são diálogos, né? Então, são textos falados. E mais ainda, no teatro, o teatro representado. Então a gente tem que ir lá no palco e os atores têm que representar essa obra traduzida para ver se flui. Porque pois, em teatro isso acontece, né? De que a vezes a tradução está aparentemente bem, mas quando vai levar no palco não flui, né? Então tem que fazer esse teste do palco. Bem interessante isso de ver a fluidez do texto, tá? Então a gente não tem que se preocupar muito isso como que está certo ou está errado, né? No termo da tradução não há assim, uma regra rígida, né? A gente pode mudar a pontuação, né? Às vezes você fala com vírgula e você quer botar um ponto e vírgula, por exemplo, né? Ou tem ponto e vírgula, você prefere botar ponto, né? São pausas cada uma tem a sua característica, mas o tradutor se considera que melhor assim, né? Mudando isso, pode mudar, repito, pelo entendimento, né? E pela fluidez. Então essas escolhas podem ser feitas, né? Obrigado pela sua pergunta, Emerson. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.